Muito bem, graças a Deus, dois louvores maravilhosos que nós temos ouvido através do nosso querido irmão e juntos agora estaremos analisando esta lição, primeiramente com o tema Quando os pais sepultam os seus filhos. Nós estaremos lendo o texto áureo e a verdade prática. Vamos lá. Tema, lição número 10, quando os pais sepultam seus filhos. Texto áureo, 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática, não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Muito bem, nós estamos observando que o autor, nessa verdade prática, ele diz, não devemos ser indiferentes à morte inesperada. Mas também não podemos nos desesperar com quem não tem esperança. Daqui a pouco estaremos comentando sobre isso. Vamos lá? A nossa leitura bíblica, Jó 13, 16, não é isso? Vamos lá. Nós colocamos todo o capítulo para ficar melhor. São 21, não é isso? Jó. Vamos ler do primeiro, depois a gente vai seguindo aqui essa estrutura. Vamos lá. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, Sim. cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Muito bem, pode ir até o 5. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente do seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, os santificava e levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Muito bem. Antes de nós entrarmos especificamente no capítulo, nós vamos analisar algumas coisas sobre o livro de Jó. Em primeiro lugar, nós vamos tratar sobre o autor deste livro. Não faltou aqui, não foi colocado, né? Cadê? O autor, cadê? Autor. Autoria, muito bem, é porque foi colocado aqui, né? Autoria desconhecida. Quando você vai para o livro de Jó, nós temos suposições, nós temos concepções de estudiosos que tentam falar sobre quem seria de fato o autor do livro de Jó. Aí as opiniões, elas vão variando, desde Jó, está aqui, ó, desde Jó, Eliú, Moisés, Salomão, e aí você vem Baruque, Ezequiel, Isaías, cada um vai dando a sua concepção, né, do autor deste livro. Alguns falam desses nomes, mas são apenas suposições. Nós queremos dizer, na íntegra, que nós não sabemos quem foi o autor realmente do livro de Jó. Só que as concepções giram em torno dessas pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giram em torno dessas 7 pessoas que eles dizem que aí supõem que um desses homens foi o autor do livro de Jó, ok? A grande maioria de estudiosos pendem para essa concepção de que foi um autor judeu que era leal ao judaísmo, mas que ele não deixou de perceber os males do pecado neste mundo, como também
a sina de um homem que tem compromisso com Deus. Então, é a segunda concepção acerca da autoria do livro de Jó, certo? Porque às vezes você vai estudar e aí tem essas questões, quem foi o autor, quem escreveu. Então nós estamos dando essa suposição. Até alguns chegam a dizer que o próprio Jó escreveu esse livro, mas nós falamos também dessa teoria de que alguns apontam esse judeu leal. Outra coisa que é misteriosa também é a data do livro. Nós temos dentro do livro de Jó os relatos, citações de alguns lugares, mas nós não temos dentro do livro de Jó qualquer informação ligada aos eventos, citando uma data que esteja relacionada aos acontecimentos do livro de Jó. De modo que é impossível falar de uma data relacionada a esse livro, ok? Os que seguem a visão dessa interpretação do período patriarcal, quando nós analisamos isso aqui, nós temos 2100 a 1800 anos antes de Cristo, que é a data que eles supõem. Mas nós queremos dizer que essa data do livro de Jó, ela também, assim como seu autor, é desconhecido, ok? Interessante nós analisarmos que alguns falam que o panorama do livro, o cenário que se descreve, eles dizem que é antes do exílio e a atmosfera ela é totalmente patriarcal, certo? No que diz respeito à base histórica que nós queremos pontuar aqui, essa base histórica é que alguns falam que o livro de Jó, ele foi um relato oral que foi se passando de geração a geração, que é chamado de quê? Tradição. A tradição, aquilo que foi passando de uma família para outra, foi passando de um povo para outro, e aí a base do relato de Jó, que trata-se desse poema, é que foi uma tradição histórica que se passou ao longo do tempo, ok? E aí vai se formar tanto o prólogo, como você vai do capítulo 1 em diante, ao epílogo, que é o final no capítulo 42, ok? Então, estou dando essas informações para que você possa ler o livro de Jó. Então, alguns chegam a dizer que os fragmentos do livro de Jó, na verdade, eram contos populares que, posteriormente, esses contos vieram a se tornar o livro como nós temos hoje. Nós não sabemos como e quando esse livro foi, dessa forma, introduzido como livro de Jó, ok? Então, são detalhes. Alguns chegam a falar que foi antes do cativeiro babilônico, outros falam de uma data posterior, do século IV antes de Cristo. Agora, o que eu quero dizer a todos é que a questão do livro de Jó não pauta, não paira sobre o autor e nem também sobre a data. A questão é o conteúdo. É isso que é muito importante cada irmão atentar. Há muitos que ficam debatendo da base, debatendo sobre o panorama do livro, a atmosfera, mas a essência do livro não é a data nem os seus autores. A essência do livro é o seu conteúdo. Há uma coisa muito interessante quando nós lemos o livro de Jó. Há alguns críticos e aqueles que querem tratar o livro simplesmente como livro, querem desconectar, fazer uma separação do livro de Jó com os demais livros da Bíblia, mas isolá-lo. Só que quando nós começamos a ler Jó, Jó tem relação com muitos outros livros da Bíblia. Então vamos só analisar aqui algumas citações. Vamos lá, só para a gente ter uma ideia. Vamos ver Jeremias 20, verso 14 e 18. Depois Jó 15, 35. Vamos lá. O capítulo 3 de Jó, o capítulo 3 de Jó tem ligação com Jeremias 20, 14 a 18. Vamos só começar um pouquinho do Jeremias 20 a 18. 20 e 18, né? Do 14, vai. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, Isso. não seja bendito. Pronto, então você vê que esse mesmo conteúdo tem ligação com o capítulo 3 de Jó, ok? Se você pegar Jó 15, 35, vai ter ligação com Isaías 19, verso 4.
Veja aí Isaías 19, aliás, 59, verso 4. 15:35 de Jó. Isso, vai. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Aí você vê que essa expressão tem ligação com Isaías 59, verso 4. Vamos lá. 59:4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Jó 30, verso 9, vai ter ligação com Salmo 8:4. Vamos lá. 39, né? Jó 30, verso 9. Como é que diz? Mas agora sou a sua canção e lhe sirvo de provérbios. Isso. Agora vamos lá para Salmo 8:4. Olha como é que diz. Só para ver essa ligação das expressões de Jó, como qualquer outro livro da Bíblia que tem ligação direta com ele. Vamos lá. 8:4. Sim. Que é o homem mortal para que lembres dele? Mesma coisa. E o filho do homem para que o visites? Isso. Vamos lá para Jó 7:17 e 1 Coríntios 3:19. 7:17 de Jó. Isso. Que é o homem para que tanto o estimes e ponha sobre ele o teu coração. 1 Coríntios 3:19. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá, 1 Coríntios 3:19. Olha o que diz a Bíblia. Nessa passagem bíblica, o que diz? 3:19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O que é o homem? Ele pergunta lá e agora Paulo está respondendo. E aí vamos ler só Tiago 5:11 para fechar essa parte aí. Vamos lá. Tiago 5, verso 11. Tiago 5:11. Como diz aí a palavra. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso. E viste o fim que o Senhor lhe deu. O livro de Jó não é um livro ilusório, não é um livro sem base, é um livro que tem todo o conteúdo que segue na própria Bíblia. Lógico, eu estou mostrando aqui a correlação existente no livro de Jó. Então, você pode ler com segurança. Existem alguns que, é claro, eu respeito, eu fiz teologia e eu respeito, mas eu quero dizer uma coisa, há muitos que fazem teologia sem piedade. E a Bíblia diz em Provérbios 1:7, o temor é o princípio do quê? Não é a sabedoria que vem primeiro, não é a teologia que vem primeiro. Primeiro tem que vir o temor a Deus. Se você não tiver temor a Deus, os seus estudos serão balela, os seus estudos serão palha, os seus estudos serão fezes. Então, conhecimento que não glorifica a Deus não vale a pena. Então, estudar o livro de Jó ou qualquer outra passagem bíblica para ficar em debate, para ficar desfazendo, é sinal de que você não tem piedade. Há muitos que estão hoje na internet, no TikTok, que são pessoas, como diz o apóstolo São Paulo, doutores segundo as suas próprias concupiscências, como está lá em 2 Timóteo 4. Ou seja, são homens que tentam interpretar da sua maneira, sem qualquer temor de Deus, sem qualquer piedade. Então, muito cuidado com essas pessoas. Então, se está na Bíblia, está lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir na justiça. Qual é o alvo da Bíblia? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha para cá, está filmando direito? Bota aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Verdade de Deus para o Brasil. Eu li de um teólogo que ele disse assim, um exegeta, ele disse, se pegasse a Bíblia e tirasse todas as partes de Deus e tirasse tudo que está relacionado à santidade, ainda ia ficar um livro que servia para a moral do homem. A Bíblia é maravilhosa. Quando você vê a pessoa querer negar a Bíblia, querer negar a palavra, observe o nível dessa pessoa, observe o caráter dessa pessoa, observe as intenções dessa pessoa. Não é isso? Então é muito importante a gente atentar para essas questões. Ainda falando do livro de Jó, nós temos que ver o valor e o conteúdo. A localidade é na terra de Uz, que nós colocamos aqui, que segue o quê? Edom. Tem aí a referência, vocês leram ela aí?
Salmo 37, verso 7, Malaquias 2 primeiro. Vamos lá rapidinho, só para confirmar isso. Salmo 137, 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasaia, arrasaia, até os seus alicerces. Isso. Malaquias 2 primeiro, como diz? Malaquias 2 primeiro. E agora, ó sacerdotes... 2, aliás. 2. Isso. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que vos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Isso. Então, nós estamos analisando que há uma localidade geográfica que descreve que o livro não se trata de uma invenção, de uma ilusão. Existem personagens, esses personagens, na sua maioria, não são israelitas, porque vai ser o primeiro livro, então vem antes dessa formação. Então, alguns falam dessa forma, ok? Nós temos aqui também os amigos de Jó. São 4, quem se lembra do nome? Vamos citar juntos? Elifaz, Bildade, Zofá, Eliú. Mais uma vez, Elifaz, Bildade, Zofá e Eliú. O que esses amigos representam? Representam a voz da teologia ortodoxa. Eles querem ser os experientes, eles querem ser a voz da verdade, eles querem ser os conhecedores de todo tipo de problema, eles querem revelar que sabem das coisas, e no final a Bíblia vai mostrar que os 4 não sabem. Meu Deus do céu. Eita, rapaz. Vocês estão vendo como é a Bíblia? Eu vou dizer para vocês, pode ser o maior teólogo do mundo, ele é uma pessoa que está em cima de uma jangada, remando com um remozinho de pau, querendo chegar do outro lado do mar, querendo chegar na praia. Então, você tem aqui 4 teólogos, 4 pessoas que se apresentam, cada um com a sua verdade. E o pior, se vocês analisarem, eles vão dizer que Jó tinha pecado. Olha, para vocês entenderem que eles não sabiam de nada. Eles vão dizer que Jó tinha pecado, que tinha algum problema na vida dele, e Jó entrou numa crise porque ele fazia uma avaliação e ele sabia que ele não tinha pecado contra Deus. Então, muito cuidado. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu estava meditando hoje nesse livro e observando essas questões. O que tem... Bota para cá, Caio, bota para cá, bota para cá. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Não se percam, gente, ouvindo os doutores da teologia, os doutores de igrejas que ficam citando livros, que querem falar sobre a eternidade, que querem falar do inferno. Eles não sabem o que é o inferno, eles não sabem o que é o céu. E se eles não acreditarem no que a Bíblia fala, eles vão acreditar no quê? Eu não tenho que acreditar em tradição rabínica, eu não tenho que acreditar em tradição de homens. O próprio Jesus Cristo, quando veio, e o próprio Paulo, depois que conheceu o espiritual, Paulo deixou toda a teologia rabínica. Ele se volta para Cristo. Não, olha para cá, bota para cá. Tu está filmando direito? Não perca tempo com esses teólogos que negam o céu, que negam o inferno, que negam a Bíblia, que negam a inspiração divina. Sabe por que eles estão dizendo o inferno que não existe? Porque eles ainda não foram para lá. É só isso. Então, muito cuidado com essa gente. E sabe como é que eu considero essa gente? Como os 4 amigos de Jó. Todos os 4 diziam que Jó tinha o quê? E eu pergunto aos senhores, Jó tinha pecado? Então, esses 4, eles representam essa teologia ortodoxa, essa teologia acadêmica, aqueles que querem responder como se fossem o dono da verdade. Tem deles aí que querem descrever o céu e a escatologia, como se ele já estivesse lá. Tu nunca foi lá, rapaz. Tu já foi no céu, já? Tem uns aí também que estão na mentira, dizendo que já foi no inferno. Estão sonhando, criam o inferno na sua mente. Tu nunca foi no inferno. Tu nunca foi no inferno. Deixa dessa besteira. A Bíblia, ela revela as coisas. E nós temos que ficar com o que está escrito. Então, muito cuidado, gente. Olha, esses amigos, Elifaz, Bildade, Zofá, Eliú, quando nós vamos lendo o livro,
Todos estão acusando Jó de pecado. Mas quando você vê, o próprio Deus é quem elogia Jó, que era crente. Ou seja, não viva a sua crença pela avaliação dos outros, pela teologia dos outros. Olhem para cá, não viva a sua crença acreditando em ateu, acreditando em teólogo frio. Viva a sua crença com a sua própria experiência com Deus. Olhe para mim, tem coisas na vida espiritual que é só você e Deus. Por isso que Jesus disse em João 3,8, a vida com Cristo, a vida no Espírito é uma vida de mistério. Não sabe de onde vem e nem para onde? Pergunte aí, olha para cá, bota aqui. Eu vou fazer um desafio. Pergunte ao maior teólogo da terra e a esses que estão aí, que são nuvens sem águas, que são trevas. Pergunte para eles aonde o sol, aonde o vento descansa, aonde o vento fica. Pergunte para eles. Pergunte. É só para mostrar que eles não sabem de nada. Não sabem de nada. Então, nós temos essa representação. E o Eliú, ele procura tratar do pecado pessoal que ele ataca Jó dessa forma. Jó é um livro universal. Por que é um livro universal? Porque ele quer revelar como é que o justo sofre. E nem todo sofrimento que você tem, e nem toda luta que você passa, e nem todo problema que você vai suportar, quer dizer que você esteja em pecado. São coisas que, devido ao pecado do homem lá atrás, a terra ficou sujeita. Ela ficou sujeita a essas questões. Quando você lê Romanos, Paulo diz que a natureza geme buscando a sua redenção. Interessante que quando nós falamos da morte de Cristo, ela tem um efeito cósmico, porque é tanto um efeito para a redenção do homem, como também para a redenção da natureza. Porque a natureza, devido à queda do homem, ela ficou sujeita ao pecado. Como o pecado atingiu a natureza, mudou toda a questão ambiental, a questão da poluição. Antigamente não tinha poluição, não tinha células maléficas, mas quando o pecado veio, entrou tudo isso. Inclusive, Romanos 5,12, a Bíblia diz que por causa do pecado, a morte passou a todos os homens. Então, pastor Zéu, por que tem doença? Por que tem câncer? Por que tem enfermidade? Tudo consequência do pecado. E aí o pecado traz a morte. Deus criou isso? Não. Se você ler Gênesis 1, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo era bom. Mas o homem, na sua desobediência, causou toda essa tragédia para a terra. Por isso que Deus diz assim, maldita é a terra, por causa do homem. Vê se é o 3,18, rapidinho aí, vamos lá. Maldita é a terra. É muito importante a gente entender esse princípio para que a gente não faça confusão. Está vendo? Muito importante isso, para que você não faça confusão. É o 17, vai lá. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Tá bom aí. Então, veja bem, maldita é a terra por causa Então, Deus não criou tragédia, Deus não criou um mundo de morte, Deus não criou um mundo de doença, Deus não criou câncer, Deus não criou nada disso. O homem desobedeceu a Deus e trouxe consequências para a humanidade e também trouxe consequência para o universo. Vamos lá para Romanos 8, para que a gente entenda. 8, olha o que Paulo diz aí, que a natureza tem 3 gemidos, mas eu vou falar só desse gemido aí, que o apóstolo São Paulo fala no capítulo 8. Paulo está falando isso, que toda a criação, verso 20, vamos lá, 8:20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Estão vendo aí? Ela ficou sujeita, não é isso? Isso. Agora o 19. 21, é o 22, geme. 22, vai. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, os 3 gemidos, o gemido do espírito, o gemido do homem e o gemido da terra.
O Espírito geme por nós, o homem geme desejando uma vida melhor, e a terra também geme aguardando a sua redenção. Aí Pedro vai dizer que Deus vai criar novos céus e nova terra. Aí é que vai ser retirada toda a maldade. Aí tem irmão que diz assim: pastor Aziel, mas me diga uma coisa, a Bíblia diz em Isaías 53, lá pelo verso 4, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, dores, e quando você chega em Mateus 4, Jesus Cristo, ele cura, ele começa a libertar, ali se cumpre a profecia, e ele levou mesmo todas as dores e as nossas mas isso já foi profetizado, cumprido, mas o complemento geral é só quando houver essa transformação. Como está em 1 Coríntios 15, do verso 44, vamos ver lá rapidinho, 1 Coríntios 15, 44, vamos lá, olha o que diz a Bíblia. A gente está ligando aqui uma coisa com a outra para ficar bem gostoso e entender. 15:44. Semeia-se corpo animal, isso, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, o Senhor Jesus cumpriu a profecia, mas só vai ser deteriorado, debelado, transformado quando ele vier buscar a igreja, que aí vai haver a transformação. Nós, os que estamos vivos, seremos transformados. E os mortos em Cristo, e receberemos um corpo glorioso, ou seja, não mais um corpo nessa matéria física. Aí nem o câncer, nem a dor, nem a morte. Vamos lá para Apocalipse 21, verso 2 em diante. Aí acontecerá a concretização geral. Vamos lá. Nem está aí na lição, mas eu estou falando, senão não vão compreender bem. Como é que diz? E eu, João, vi a santa cidade. É o 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. E o que mais? E não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Nem pranto. Nem clamor. Nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. O sistema atual não existirá. Mas, meu Deus do céu, aí tem gente que fica: pastor, mas por que eu sou crente, eu oro a Deus, e aí a doença atingiu a mamãe, matou a mamãe, papai era crente sincero. O seu pai e a sua mãe, que era crente sincero, recebeu a promessa de Isaías 53. E quando ele deixou esse corpo, quando ele morreu, ele foi sepultado, o espírito foi para... Quando Jesus voltar, o que é mortal vai se revestir da imortalidade, e quem é vivo será transformado. O Senhor vai tirar o sistema velho, o mundo velho, vai transformar a nova, a natureza velha. Vê o 21 primeiro. Olha o que Deus vai fazer com a natureza velha. E vi um novo céu e uma nova terra. Pronto, ele vai criar um novo céu e uma nova, que aí é novo espírito, não é mais carne, é uma nova natureza, que não tem câncer, que não tem doença, que não tem lágrima, que não tem sistema de opressão, que não tem divisão de classe, que não tem separação, é a eternidade sem fim. Esse é o Deus que nós servimos. Eu estou explicando aqui para que os irmãos entendam bem direitinho. Não perca tempo com o Elifaz, com o Bildade, com o Zofar e com o Eliú. Não perca. São os bambambãs da teologia, né? Da explicação. Perca tempo não. Leia a sua Bíblia, seja crente, pronto. Vamos lá. O livro é universal porque mostra o sofrimento do ser humano. Mas há uma coisa interessante. Qual é o desfecho? Qual é o epílogo? Jó permanece fiel em meio ao sofre, porque no final quem vai lhe exaltar é o Deus Todo-Poderoso. Então, quem está sofrendo pode aguentar, pode servir a Deus, porque no final das contas, o Senhor Deus te fará prosperar. Direcionado para o sofrimento é o livro de Jó, ok? Você vê um homem que está no sofrimento, mas quando você olha para o livro de Jó, você vê a falta de compreensão do homem. Você começa com um prólogo mostrando que Jó é crente, que Jó é sincero, que Jó é verdadeiro, mas por que ele está sofrendo? Por que o justo sofre? Veja que em meio a tudo isso, Jó vai ter uma forma de lidar com essa situação que nós vamos falar. Então, o que nós podemos entender?
o apóstolo São Paulo, lá em 1 Coríntios 13, vamos para lá, eu não botei a referência, é o finalzinho do 1 Coríntios 13, Paulo diz, agora, é o verso 12, olha aí, vai lá, 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo diz que até esse momento nós estamos vendo tudo como que um. Então pronto, quando você olha para o livro de Jó, era assim que ele via. Esses amigos dele não sabiam de nada, dizendo que ele tinha pecado. Você pode observar, às vezes chega um crente na sua casa, você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, aí está na prova, está sofrendo o irmão, deu uma analisada, talvez é pecado. Olha para mim, se você é crente sincero e sabe como está a sua comunhão com Deus, não se deixe levar por esses pensamentos. Irmã, é porque você, irmão, não tem ninguém para conhecer a nossa vida, senão a nós mesmos. E o Espírito Santo que habita em nós. Então, o livro de Jó, ele mostra isso. Sabe qual é a melhor coisa? Jó, ele ficou em silêncio. Não há coisa melhor para nós do que ficarmos em silêncio. Por que, pastor Aziel? Porque quando eu fico em silêncio, eu não entro em desespero, eu não vou blasfemar de Deus, eu vou me aquietar e eu vou saber que Deus está no controle de tudo e que Ele vai levar as coisas para o fim que Ele deseja. Romanos 8, 29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então, se você sabe que Deus é soberano, que Ele está no controle e que Ele trabalha, se silencie, se cale. Salmo 46, 10. Aquietai-vos. E sabei que eu sou? Ei, olha para cá. Você crê que Deus está no controle? Você crê que Deus assume o controle? Você crê que Ele é soberano? Você crê que tudo Ele trabalha para o nosso bem? Então se aquiete. Não fique falando, não fique reclamando, não fique desesperado, não fique perdendo o equilíbrio. É melhor ficar em silêncio. É melhor ficar em silêncio. Quando a gente vai para 2 Reis 4, foi isso que aquela mulher fez. Vai bem sua família? Vai bem. Vai bem seu marido? Vai bem. Como está o menino? Vai bem. Então pronto. Ela só falou para quem ela deveria falar. Não fique batendo boca. Cadê Deus? Por que eu estou sofrendo assim? Não vá para a igreja desafiar Deus. Te aquieta que tu não vale nada. Te aquieta. Fica em silêncio. Pronto. Abacuque, ele começou a querer falar e indagar, não foi? Aí depois que ele viu o quadro, o panorama que Deus manifestou, está lá no capítulo 3. Sabe o que foi que ele disse? Ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as ovelhas se espalhem da manada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Então te aquieta. Irmão, o problema nosso é que a gente fica pregando que Deus é poderoso, que Deus está no controle, que Deus assume tudo, marcha! E na hora que um negocinho cai na tua vida, aí tu dispara. Esse aqui não. Eita, rapaz. Jó é o exemplo para nós. Ele tinha humildade sem... Jó não entrou em desespero. A dor, a doença, a ferida, o caco, a miséria, o desprezo, mau hálito, a pele, os ossos, tudo se acabando. Eita, rapaz. Eita, glória a Deus. No livro de Jó, você vai ver um Deus que satisfaz a necessidade de... A teologia dos amigos satisfizeram Jó? As explicações dele valeram a pena? Irmão, olhe para cá. Se Deus não estiver dentro de ti, ninguém vai te satisfazer. Eu posso te dar a melhor explicação da teologia. É ou não é? É por isso que Jesus disse para Nicodemo, Nicodemo, aqui tu tem que nascer, porque é o seguinte, tentar explicar mistério para quem não é nascido de novo, é perca de tempo. Então meu conselho é, não perca tempo com quem não entende das coisas misteriosas de Deus. Então Deus ele vai satisfazer a necessidade de Jó. O que os homens podem oferecer? Os homens só oferecem desespero. Quando os 4 vieram, eles só trouxeram para o quê? O que para Jó? Só trouxeram ilusão, só trouxeram desespero, só trouxeram mais dor e mais angústia. É por isso que eu vou dizer, às vezes tu vai conversar, tu tá com um problema, aí tu vai conversar com alguém, tu sai de lá pior.
Não é assim? Porque a pessoa cria mais tanta coisa que tu fica, meu Deus. Então, quando tu tiver uma doença, não sai contando para todo mundo, não. Quando tu tiver um problema, vá na pessoa certa. Porque vão criar para ti o que mais? Desespero. E o que Deus oferece? Submissão, fé e Aí você vai ver no livro de Jó a impotência da palavra Os 4, me diga o que foi que eles tiveram de potência para revelar. Eles sabiam do que Jó estava passando? Eles sabiam que era um teste de Deus? Eles sabiam do que estava acontecendo no céu? Eles sabiam quem é que estava enviando tudo para Jó? Então, pronto, irmãos, bote na sua mente que o homem, ele é impotente em tudo. Coloque isso na sua mente hoje. Olha, o homem só sabe do que é daqui. O homem sabe da física porque ele estuda. O homem sabe da ciência porque ele estuda. O homem sabe da doença aqui enquanto lhe é revelado. Mas o homem ele é impotente, que até hoje a gripe ninguém curou ela. Não é assim? Isso mostra a fragilidade do homem. Então, quando aparecer um bobão aí querendo desfazer de Deus, não creia porque ele não sabe nem aonde é que ele está naquele momento. Ele não sabe que se ele se levantar da cadeira, ele vai morrer naquele momento. Ele não sabe. Só quem sabe é o Senhor. Ok? Então, a palavra de Deus. Pronto. Deus trouxe tudo para Jó, porque ele é a luz eterna. Aí você tem o Deus da teófã, quando Deus se revela para Jó. E eu ainda tem mais. Deus não explicou nada do que Jó perguntou. Entendeu? Deus não se explica. Bota para cá. Deus não se explica. Não tem um hino? Como é? Tu sabe ele, irmão? Ninguém explica. Ninguém explica Deus. É porque ninguém explica Deus e nem Deus se explica. Onde é que você vê Deus se explicando para o homem? Deus se mostrando, olha, rapaz, eu fiz isso por causa disso, por causa disso. Não tem. Quando ele vai falar com Jó, usando 3 capítulos, não é isso? Ele só diz, onde é que tu estava, Jó? Quando eu criei, e onde era que tu estava? Quando eu lancei os fundamentos da terra. Ele não fica, Jó, eu fiz isso contigo, porque o inimigo veio aqui e falou comigo. Deus não se explica. Então pronto, se tu quiser ele, amém. Olha para cá, bota para cá. Ei, ateu, tu pode falar mal de Deus, tu pode dizer que Deus não presta, tu pode dizer que ele não existe, tu pode criticar, Deus também não está nem aí para ti. E outra coisa, o que sustenta a nossa fé em Deus é a nossa própria experiência com ele. O que tem de crente aí, que tem experiência com Deus, que Deus já falou com ele, eu mesmo tenho isso. É isso que nos firma na nossa fé. E além disso, o mais importante é o quê? É a palavra de Deus. Eita glória! Jó anuncia, pastor Osiel, que negócio é esse? Jó 19:25, não é isso? Eu sei que é o meu Redentor. Pronto, assim como ele falou desse Redentor vivo, é o nosso Cristo vivo. Então eu expliquei tudo aqui sobre o livro de Jó, nessa parte introdutória. Agora nós vamos lá para o que o pastor Wagner leu. A primeira coisa que você vai analisar é que nós vamos estudar aqui nessa oportunidade, e eu vou ser breve, porque eu gastei muito tempo aqui. Você tem um Jó num ambiente pecaminoso, do verso 1 a 5, não é assim? Você tem um Jó num ambiente pecaminoso. Mas quem é esse Jó? Olha para cá! Quem é esse Jó? Quem é esse Jó? Quem é esse Jó? Vai lá, vamos lá, rapidinho. Havia um homem na terra de Uz, Sim. cujo nome era Jó. Jó está aqui. Essa palavra Jó, aqui ó, está aqui no hebraico, como é que diz? Iov. Iov quer dizer o quê? Quem se lembra? Se vocês analisarem, essa palavra, ela aplica até o sentido de dor, não é isso? Parece assim uma questão, mas é para isso que o próprio texto ele fala. Vai lá, prossegue. Cujo nome era Jó. E Sim. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, quando você olha, isso aqui está ligado a odiado, né? Odiado. Esse é o sentido, não é isso? Odiado. Parece que será se ele era odiado por Deus? Não, senhores. Será se ele tinha alguma imperfeição para Deus falar? Não, eu vou já falar isso aqui. Não tinha nada disso aí. Jó não era odiado. Como é que o texto começa? Ele começa, cadê aqui? Ele começa aqui. Ele começa falando do caráter de Jó. Jó era o quê? Sincero. O que mais? Reto. O que mais? Íntegro. E o que mais? Equilibrado. Ele tinha o quê?
maturidade. Veja bem que eu estou falando de um homem que, na verdade, ele tinha um caráter bem formado, íntegro, sincero, reto, equilibrado, e ele tinha maturidade. Ele tinha reverência para com Deus. Isso é muito importante, porque aqui você vê o nível de vida que ele tinha. Tem irmão que diz que tem fé, mas é um desequilibrado velho. Tem irmã que diz que ela tem fé, mas ela é o quê? Uma desequilibrada. Eu vi agora uma pessoa na televisão, que é um pastor desviado, ele dizendo que esses crentes que pulam, esses crentes que vão para as orações, a maioria deles são doentes, são pessoas que sofrem. Não é verdade. É claro que nós temos alguns loucos no nosso meio. E eu quero chamar a atenção para a igreja brasileira, para todo o povo de Deus. O verdadeiro cristão, ele tem que ter uma vida equilibrada como a vida de Jó. Ele não tem que ter só poder, loucura. Ele tem que ter vida de fé, ele tem que ter vida de comunhão com Deus, mas ele tem que ter maturidade, reverência. Esse é o nível de uma verdadeira fé. Mas a outra coisa é que ele era um homem o quê? Ele tinha uma vida de espiritualidade profunda. E como é que você sabe, pastor Aziel, que ele tinha uma vida de espiritualidade profunda? John Bunyan, quando estava perto do rio da morte, ele disse assim: eu já estou sentindo que o fundo é perto e o fundo é melhor. Sabe quando é que um crente espiritual, você sabe que ele é espiritual de verdade? É que quando ele sabe que quanto mais prova ele tem, mais perto de Deus ele fica. Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra, eu não temerei. Porque o quê? Eita, ele sente a presença de Deus. Eita glória. Então, ele tinha uma espiritualidade profunda. Só que há uma coisa interessante. Ele não queria essa espiritualidade só para ele. Ele queria também para quem? Vamos lá, lê o verso 5 aí. Eita glória. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Isso. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A Bíblia não está dizendo que os filhos de Jó tinham pecado. Podia ser, era uma suposição de Jó, que nos sacrifícios, na comunhão, eles estivessem numa conversa ou falassem qualquer coisa que contrariasse, ok? Não pense que a Bíblia está dizendo que eles viviam uma vida de pecado, ok? E aí, como é que você vê a espiritualidade de Jó? Você vê a espiritualidade dele porque ele tem espiritualidade, que ele quer também que a família seja atingida. Tem pai que só ele é crente, tem mãe que só ela é crente, ou seja, a espiritualidade não atinge os filhos. A tua crença, ela tem que ser impactante. A tua crença, ela tem que ser marcante, pai e mãe. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 5, 14 a 16, vós sois o sal e a luz tem que impactar. Se a sua crença não está impactando nada, então, misericórdia. Ele tinha estabilidade, o quê? Financeira e moral. Veja que o texto começa falando da riqueza de Jó. Mas ele não tinha só riqueza, ele não tinha só estabilidade moral. O lar dele era o quê? Era feliz. Quantos filhos ele tinha? 10 filhos. E ele tinha uma mulher maravilhosa, os filhos lindos, riqueza. Ou seja, o cenário que a Bíblia descreve a família de Jó era um cenário de alegria. Imagine, irmão, uma família dessa aqui, um pai de caráter, um pai íntegro, um pai equilibrado, um pai que sabia ter reverência, um pai que tinha piedade, um pai que tinha riqueza, que tinha moral. Esse Jó aqui tinha tanta moral que ele não andava atrás de rabinho de saia, ele não andava atrás de outras mulheres. Cabra sincero, vamos ver bem aí, 31. É porque, pastor, é porque o senhor fala, mas não sou eu não, é a Bíblia. É porque o senhor fala, 31. Vai lá. A Bíblia fala, a gente tem que falar. O 9. Isso, vai. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, olha, ou se eu andei rondando a porta do porque meu tem próximo. uns que não só o coração seduz, ele é doido.
Ele fica atrás. Eita, mas é bonito. Olha as coxas dela, rapaz. Olha as pernas. É bichona. É doido. Sinceramente, meu Deus do céu. Vai. Então, 10. Uhum. Então, mou a minha mulher para outro. Se eu andei doido por uma mulher, rapaz, isso aqui é crença. Porque tem homem que ele é o seguinte, ele diz assim, minha filha, você tem que entender que eu sou homem. Agora, tu já imaginou se a tua mulher chegar numa festa e ela estiver olhando para outro macho? É pesado ou não é? Porque só o homem quer ter direito, e a mulher não tem também? Agora, veja bem, se a tua mulher estiver numa festa, ela olhando para outro macho, e Jó chega e diz assim, Deus sabe do meu coração que eu nunca andei atrás de mulher nenhuma. E nem botei o meu coração em outra mulher. Se eu fiz isso... Rapaz, aqui é pesado. Se eu fiz isso, Deus que conhece o coração, bota outro macho agora. Bota outro macho. Ei, tu tá filmando direito, tá? Olha pra cá. Será que tu tá pertinho aí da tua esposa? Tu tem coragem de dizer para Deus, entrar no teu quarto, bem aí, deixa ela bem, tu vai logo no quarto e diz assim, Deus, eu sou sincero que nem Jó. E se eu já fiquei com desejo de outra mulher, que outro homem venha aqui em casa e durma com a minha mulher. Tu tem coragem? É Bíblia, né? É Bíblia. Agora, por que Jó não fez isso? Vê o 31 primeiro, vamos lá. Olha o que diz 31 primeiro. Como é que diz? Fiz concerto com os meus olhos. Eu fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Ele se decidiu. Porque o homem ter desejo, tem ou não tem? A mulher ter desejo, agora ele decidiu. Eu fiz, foi eu que escolhi fazer o quê? Pacto, aliança com os meus olhos. Aí pronto, irmão. E aí, além disso, olha como é uma coisa feliz, abençoada. Aí essa casa, tem casa aí que tem dinheiro, tem casa aí que tem festa, tem casa aí que tem alegria, mas o pai não é sincero, a mãe não é sincera, o filho não tem caráter, então não é um lar feliz. O lar de Jó era feliz dessa forma, ok? Então, é a primeira estrutura, ele tinha equilíbrio. Você não pode ser um crente louco, você não pode ser um crente sem estrutura, você não pode ser um crente sem equilíbrio. Você tem que vir para a igreja, saber por que adora, tem que ler a sua Bíblia, tem que ser um crente equilibrado. Vamos parar com isso, gente, vamos parar com essa loucura em culto. Não vamos deixar o mundo pensar que nós somos desequilibrados. Vamos mostrar a sabedoria e a prudência de homens de Deus. Vamos lá, seguindo aí. Versículo 6. Isso. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, sim, veio também Satanás entre eles. Uhum. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Muito bem. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? As obras de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Tudo gordo, só aumentando. Mas estende a tua mão e toca-lhes em tudo quanto tem, e verás se não blasfemo de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui nós temos Ra-Satã. Digam comigo. Ra-Satã. Está aqui, ó. Ra-Satã. Algumas pessoas dizem que os judeus, eles não têm a ideia do diabo, né? Eles dizem isso. Eles têm a ideia de um adversário. Porque na teologia judaica, no pensamento judaico, tanto o bem como o mal vem de quem? Vem de Deus. Vem de Deus. Então eles dizem que Deus não criou um Satanás. Eu não discordo. Deus não criou Satanás mesmo. Deus criou um anjo de luz. E é bom entender também que a construção do Velho Testamento em progressão. Há muitas ideias no Velho Testamento que não estão desenvolvidas, que só irão ser compreendidas aonde? No Novo Testamento. Então, você vê que o Velho Testamento fala de inferno, o Velho Testamento fala de demônios e o Velho Testamento fala de Satanás. Ainda que vocês possam entender o seguinte, não, mas os judeus têm a ideia aqui, ó, está precedido do artigo, né? Ra-Satã, então eles dizem que aqui está dizendo o adversário. O adversário.
Agora, vocês sabem muito bem que os olhos espirituais dos judeus estavam fechados para as coisas profundas. Que isso só se vai revelar perfeitamente aonde? No Novo Testamento. Aí você vai ver. Tem alguns estudiosos frios e críticos dizendo que quando Jesus falava de diabo, Mateus 4, ele estava falando simplesmente de adversário. Não, senhores. O Senhor Jesus Cristo várias vezes expulsou demônios para mostrar que era o próprio poder de quem? De Satanás, que estavam atuando naquelas pessoas. Um exemplo é Marcos 5. Ele pergunta: qual é o teu nome? Legião, para mostrar a força que o diabo tem. Agora, a pergunta é: o diabo está numa luta com Deus? É aqui que a ortodoxia sobre o ensino do diabo erra. O diabo não está em luta com... Porque o anjo foi criado por quem? Ele se tornou um rebelde contra Deus. Então, esse ser aqui, ele tem poder contra Deus? Não. A luta do diabo é com quem? É contra nós. Para mostrar que o diabo não tem poder, como foi que Jesus venceu o diabo? Com a palavra. E ele venceu o diabo como o quê? Como homem. Está lá em Mateus 4. Ele venceu como homem. Agora, o homem em si, ele não é páreo para o diabo. É por isso que ele tem que se fortalecer em quem? No Senhor Deus. Essa é a ideia. Então, o diabo não está em luta com Deus, porque o diabo não é nada para... Quando Jesus fez o sacrifício, ele pagou para o diabo ou para Deus? Para Deus, não tinha nada a ver com o diabo. Agora, alguém vai dizer assim: sim, pastor Zéu, mas no livro de Jó, você observa que o diabo está sujeito a quem? Esse Satã está sujeito a quem? Claro, gente. Claro, porque o diabo... Agora eu vou falar uma coisa que muitos... Talvez, e eu já falei uma vez aqui, mas eu vou repetir. O diabo, ele se tornou nesta terra um instrumento de quem? De Deus. Ele se tornou um instrumento de Deus. E por quê? Muitas pessoas, vocês vão analisar o seguinte, quando você vai para o Apocalipse, o próprio diabo vai ser um instrumento de Deus para punir a Israel, porque vai vir a grande tribulação, para entrar naquela batalha. Então, aqui no livro de Jó, quando a Bíblia diz, e os filhos de Deus foram, e o diabo também, aí tem um autor que diz assim: perante Deus, o diabo é um acusador dos irmãos, e perante os homens, o diabo é um adversário dos irmãos. Entenderam? Então, é isso que nós temos que analisar sobre Satanás. Agora, que ele existe, existe. Deus fez o diabo? Não. Deus fez diabo? Deus fez um demônio? Não. A Bíblia diz que os anjos caídos, os que seguiram a Satanás, se tornaram anjos do mal, como também o próprio anjo de luz, ele passou a ser o quê? O que nós chamamos de Satã. Ok? É isso que nós devemos entender aqui no livro de Jó. Certo? Então, ele vai se reunir e ele chega para Deus e diz assim: olha, Jó só é crente, só tem piedade, só tem fé, porque tu abençoaste. O bezerro dele é gordo, o cachorrinho dele é gordo, a casa dele é beleza, os meninos é tudo bonito. Quem é que não é crente desse jeito? Ele é interesseiro. Aí o Deus dos céus olha assim: diabo, tu já viu? Irmão, isso aqui é lindo. Rapaz, eu já pensei, eu fiquei lá em casa meditando. Meu Deus, já pensou? Se Deus dissesse isso de mim, tu tem visto o meu servo? Veio o Salmo 149, verso 4. Já pensou? Se Deus chegasse e dissesse: tu tem visto o meu servo, Luiz? Rapaz, será que Deus pode dizer isso de tu, irmão? 149, né? 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Como é que diz? O Senhor se agrada do seu povo. Sim. Ele adornará os mansos com a salvação. Agora, que tipo de povo Deus se agrada? É que nesse Jó, olha o que ele diz para o diabo: ele é reto, ele é sincero, ele é íntegro, ele é equilibrado, ele tem maturidade, ele tem reverência, ele é espiritual. Jó é crente, não é porque eu dou as coisas para ele, não, Satanás. Eita, coisa boa. Tá aqui, ó. Primeiro, há esse concílio celestial, não é assim? Aí vem o diabo, e aí eu já falei aqui sobre a doutrina ortodoxa de Satanás, eu acabei de explicar. E quem é o Satanás de Jó no versículo 6? É esse adversário que eu estou falando aqui, ok?
o papel de Satanás, acusar os homens perante Deus e também servir como instrumento de Deus para punir quem? Os homens, ok? Então veja aqui, nessa passagem bíblica, essa estrutura. E você tem aqui o louvor que Deus dá a Jó. Está aqui, ó, o louvor. Deus elogiou. Ei, você que está me ouvindo nessa hora, pense você agora mesmo. Olha para cá, chama aqui. Será se você pode dizer agora, Deus pode dizer isso de mim? Será se tu pode olhar para o teu filho agora, para a tua esposa e dizer assim, Deus pode dizer isso de mim? Será se Deus pode? Será se Deus pode falar isso de ti? Vamos analisar o seguinte, se vocês observarem bem, Jó, ele vai deixar bem claro em que se estabilizava a piedade dele. Ou seja, qual era a raiz da crença de Jó? Dinheiro, prosperidade, poder, fama, riqueza? Nada! Nada! A raiz dele era outra. A base da piedade de Jó não era dinheiro. Esses cultos, essas igrejas que só estão incentivando o crente à busca de dinheiro, à busca de estabilidade financeira, é culto que só quer elogiar o ego humano, massagear, não é de Deus. A tua crença, ela independe disso. Olha aí, Romanos 8, 37, 39, vamos lá. Olha que crença linda. Eita, meu Deus, rapaz, a gente começa a puxar as coisas. 37. Isso, vai. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Sim. Por aquele que nos amou. Vai. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. A base da tua fé é Cristo. Ei, olha para cá, qual é a raiz da tua crença? Se Deus não operar, tu deixa de servir. Se Deus não prosperar, eu não vou mais à igreja. Se Deus não me abençoar, eu não vou ter mais isso. Me diga, qual é a base da tua crença? Se não me der esse cargo, eu não canto mais. Se não botarem meu nome aí, eu não vou mais. Qual é a base? Qual é a raiz da tua crença? Se eu não tiver saúde, se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver bens, se eu não tiver fama, se eu não tiver poder, eu não vou mais ser crente. Se Deus não me der, eu não vou mais. Onde é que estava a estrutura de Jó? Onde era que estava a estrutura da piedade desse homem? Porque para o diabo, onde era que estava a piedade de Jó? Ele só servia a Deus, ele só ia para a igreja, ele só glorificava a Deus quando as coisas estavam boas. Por isso que ele não largava Deus. Deus era como, na verdade, o Aladim, a lâmpada da sorte. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja está cheia de crente assim, que nem o diabo está dizendo. Olha para mim, tem muitos crentes que o diabo sabe qual é a crença dele. O diabo sabe qual é a tua crença. Ele sabe se tu está indo para a igreja apenas para arrumar namorada, apenas para arrumar posição, apenas para arrumar poder, apenas para arrumar prestígio, apenas para ter fama, apenas para ter like, apenas para ter nome espalhado, apenas para ser grande. Tu é um crente do nível que o Satanás gosta. E do nível que ele falou para Deus. A raiz da crença de Jó não era essa. Não era essa. Agora nós vamos mostrar. Eita glória. Agora nós vamos mostrar o equilíbrio, a espiritualidade, a raiz da vida de Jó. Vamos lá. 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e o tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Isso. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Isso. Então, ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e o tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse,
estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Vem aí, pastor Wagner. Agora aqui, queridos, está a estrutura. Tem aquela menina que cantava: te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Olha aqui, as 4 tempestades que vão bater contra a casa de... As 4. A Bíblia não diz se foi em segundos, se foi em horas, mas em momentos, as 7.000 ovelhas, está aí no verso 3, como é que diz? As 7.000 ovelhas, 3. E eram 7.000 ovelhas. As 7.000 ovelhas. 3.000 camelos. Os 3.000 camelos. 500 juntas de bois. 500 juntas de boi. 500 jumentas. 500 jumentas se acabaram em questão de minutos. Eita. Pastor Wagner. Hein, irmão César? As 4 tempestades. Qual é a primeira? Os árabes. Segundo, raio. Terceiro, caldeus. 4. Esse último foi o golpe fatal. Os 10 filhos estavam todos juntos na casa de um irmão. Veio o vento, bateu sobre os 4. Veja que a destruição começa no campo. Começa nas vacas, começa nos camelos, nas ovelhas. E vem, e vem, e vem, e vem. Um homem que tinha uma família linda, filhos lindos, riqueza, tudo. Mas é agora que a gente vai saber se o que Deus estava dizendo dele era verdade. Vamos ver se ele tem integridade. Vamos ver se ele tem maturidade. Vamos ver se ele tem e vamos ver se ele tem espiritualidade. Tu tem espiritualidade para isso aqui? Olha os ventos batendo. A Bíblia diz lá em Mateus 7, 24 em diante, que o vento bate e nos 4 cantos da casa e é grande a sua queda. Aí o vento bateu. Lá vem o primeiro, árabes. Lá vem os raios do céu. Lá vem caldeus. Lá vem vendaval. Atinge tudo e a última pancada, ele vem só recebendo. Acabou tua economia, é assim, agora em pouco queimou a tua loja, agora há pouco teus carros que estavam dentro do galpão, caiu tudo e queimou todos. Aí ele vem dizendo, porque eu estou já parafraseando, que aqui está falando é de boi, porque a riqueza naquela época era essa. Aí ele diz, olha, a tua grande loja, a tua firma, acabou de pegar fogo e estava sem um seguro. Cada uma coisa era uma tempestade, mas a última é o golpe fatal. Teus meninos estavam se banqueteando, bebendo e comendo, e veio um Só quem pode mandar vendaval é Deus. E veio um vendaval, bateu na casa e ela caiu. E matou quem? Os teus 10 filhos. Agora vamos mostrar o equilíbrio, vamos mostrar a postura, vamos mostrar o lado espiritual. É isso aqui que é crença, é isso aqui que é vida. A Bíblia diz que nesse momento, quando Jó soube de tudo isso, oh irmão, coisa linda. A Bíblia diz que o homem espiritual, vê aí 2,14. A Bíblia diz que o homem espiritual de 1 Coríntios, ele discerne tudo, ele tem equilíbrio. É isso aqui que é espiritualidade. É isso aqui que eu acho lindo que é crença. Vamos lá, 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele não compreende nada do Espírito de Deus. Porque eles parecem loucura. Vai. E não pode entendê-las. Ele não entende. Porque elas se discernem espiritualmente. As coisas espirituais, elas se discernem o quê? Espiritualmente. Olha, mas quem é espiritual discerne? Olha a espiritualidade desse homem. Bateu tudo. Vamos analisar. Eu pergunto aqui aos senhores, para vocês participarem. A dor bateu nele? Vamos lá bem forte. A dor bateu nele? Sim. A dor atingiu o coração dele? Sim. Mudou o semblante dele? Tirou a alegria dele? Trouxe aflição para ele? Trouxe angústia para ele? Trouxe luta para ele? Mas como foi que esse homem reagiu a essas 4 tempestades? 21. Eita, glória a Deus. E disse... Nu saí do ventre da minha mãe. Vê pelo 20, começa do 20, vai. Então Jó se levantou. Olha equilíbrio. Rapaz, eita, tem irmão que só porque o cachorro morre, ele diz, cadê Deus? Onde está Deus? Não é assim?
Aí tem uns que só porque a mulher morre, ele começa, Deus, cadê tu? Aí esse aqui morreu os 10 meninos, e não foi só os meninos que morreram. Porque quando morrem os meninos, você diz assim, não, eu tenho como seguir a vida, porque eu tenho meus bens, eu tenho, mas acabou. Acabou tudo. Foi uma coisa atrás da outra, pam, 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 até chegar na família. Acabou tudo. Tudo. Agora veja o nível de espiritualidade, o nível de equilíbrio. Antes de tu ler bem aí, vamos lá para Gálatas 5, 22. Vamos mostrar o que é. Às vezes tem irmão que é bom para estar no reteté, que no reteté não é de Deus não, é do diabo. Aí ele é bom para estar nessa folia, nessa zoada, esse desequilíbrio, velho. Irmão, tem muitos que fazem isso, ele não roda nem bem. Sabiam dessa? É. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, agora vai. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ele vai mostrar tudo isso aí agora. No meio da desgraça, no meio da tempestade, ele tem paz. No meio da luta, no meio da dor, no meio da aflição, porque veja bem, a dor pode até mudar o nosso rosto, a dor pode até nos fazer chorar, a dor pode até nos fazer gemer, a dor pode até nos trazer lágrimas, mas para esse homem, trouxe tudo isso, mas no meio dessa luta ele se levanta, equilíbrio. Eita, ele se levanta, e quando ele se levanta, o que ele faz? O que ele faz? Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Pronto, ele sentiu dor? Ele sentiu aflição? Sim. Rasgou o seu? Manto. Agora vamos ver lá. E rapou a sua cabeça. Pronto, sinal de tristeza, de dor, de luto, de aflição. Vai! E se lançou em terra. Aí ele se joga na terra. E adorou. Eita. A atitude dele foi do quê? Adorador. De um adorador? Submisso à vontade de Deus. Agora ele vai dizer se ele era submisso ou não. Vai. E disse... Nu saí do ventre de minha mãe. Nu eu saí do ventre da minha mãe. E nu tornarei para lá. Que é a terra. Eu já expliquei isso aqui uma vez. O Senhor deu. Ele me deu. E o Senhor tomou. Eita, para aí, pastor Wagner. Leia isso aí de novo. O Senhor deu. Soberania divina. Ele me deu. E o Senhor tomou. Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Equilíbrio espírito. Tem irmão que quando perde o emprego, eu não sei onde é que está Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Não tem espiritualidade, não tem equilíbrio, não tem postura e não é um adorar. Vamos ler rapidinho aí. 1 Timóteo 6, verso 4 em diante. Rapidinho. Vamos ver. Lê o 7. Eita! Rapaz, é boa a Bíblia. Vai. 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo. Eita Deus! Rapaz, é linda a Bíblia. O Jó, ele disse assim, eu não trouxe, nu eu saí e nu eu voltarei. Aí agora entra o apóstolo São Paulo. Deixem dessa loucura de quererem ser ricos, porque quando vocês morrerem, nada levarão. Nada. Porque ele está dizendo o quê? Porque nada trouxemos para este mundo. E o que mais? E manifesto é que nada podemos levar dele. Até, bota para cá. Aí a gente sepulta, bota tudo bonitinho, né? Bota um algodãozinho aqui, bota pozinho, pronto. Aí com 4 meses tu vai lá e os unhas já estão caindo. Depois tu começa a secar. Aí pronto, aí começa a ficar caveira. Porque nem isso tu trouxe. Nem isso tu trouxe. É a substância da vida, são os alimentos que vão te deixando forte, né? Vão te deixando bela, mas acabou. Tu não nem a tua beleza tu leva. Nem a tua beleza, só tem uma coisa que tu leva para a eternidade. Apocalipse 14, 13, as tuas obras. Só isso. As tuas obras te seguirão. Seja crente direitinho, olha, tu não leva carro, tu não leva moto. Quem já viu assim um irmão rico? Olha, ele está sepultando com toda a BMW dele. Tem? Olha, estão sepultando ele com a fazenda dele. Tem? Nada? Trouxemos em nada? Agora, para ter esse nível aqui, só se for espiritual. Ele abriu a boca, ele chorou, ele rasgou as suas vestes e disse, nu, eu saí. E nu, olha aqui, ó, o destino final que Jó era consciente. Oh, irmão, rapaz, eu acho bom a Bíblia. Tu tem, porque tem irmão que fica, tu pensa que vai viver aqui, irmão, sem Jesus, tu pensa que vai viver eternamente. Tem irmão que está vivendo aqui como se o destino dele já fosse aqui. Aí tem deles que fica, meu Deus, não sei o que eu vou falar. Olha o destino.
Ele diz, nu, eu vim, nu, eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Vê o verso final. Olha a postura desse homem. Em tudo isto, Jó não pecou, Pronto. nem atribuiu a Deus falta alguma. Tudo que a lição está falando se resume nisso aqui. Desse 13 a 22. Tudo. Primeiro, porque você vai ver aqui a família de Jó. Eu já expliquei toda ela. Aqui você vai ter, ele vai saber lidar com a morte, não só com a morte. Ele vai saber lidar com as perdas dos bens, não é assim? Ele vai saber lidar com a perda da reputação. Ele vai saber lidar com a perda do prestígio. Ele vai saber lidar com a perda da riqueza. Ele vai saber lidar com as críticas de todo molequinho, velho. Porque quando tu tá ficando pobre, quando tu tá perdendo as coisas, todo moleque te critica. Quando tu é grande, todo mundo te respeita. Agora, quando a casa começa a cair, não é assim? Todo mundo te abandona. Será que tu tem essa estrutura? Todo mundo abandonou ele. Ele diz até assim, a minha mulher, ela não aguenta o meu bafo. É insuportável. E até os meninos que antigamente, quando eu ia passando, botava a cadeira, agora me dão é o dedo. Quando tu começa a ficar lascado, todo mundo te larga de mão. É assim? Todo mundo te rejeita. Agora, como foi que Jó lidou com a morte dos filhos, com a perda dos bens? Como foi que ele lidou com toda essa questão? Está aqui. Ele sabia qual era o seu destino final. A Bíblia diz, a gente já leu, Jó 3,19. Do suor do teu rosto comerás, porque tu és pó. Hein? Tu és pó. E o quê? Tu pensa que tu vai, quando terminar a tua vida, que tu vai para um hotel. Ei, quando tu morrer, tu pensa em botar teu corpo lá onde é um hotelzão aí famoso. Não, vamos botar onde? Na cova. E outra, pode te botar na catacumba mais bonita e pode fazer a lápide, pode botar mármore, mas tu vai se derreter todinho, porque tu é pó. E o que mais? Ao pó voltarás. Então, meus queridos irmãos, prestem bem atenção. Jó, ele não blasfemou contra Deus. Veja aí o verso final. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Muito bem. Nós temos aqui, nós colocamos aqui, já explicamos o período patriarcal, falamos a maturidade de Jó, o nível de vida de Jó. Esse homem teve um nível tão profundo que lá em Ezequiel 14:14, Tiago 5:11, ele está no nível de Daniel, não é isso? Vê bem essa referência. A esposa de Jó, vamos falar aqui sobre ela, enquanto ele acha essa referência aí. Vamos lá. Jó, aliás, Ezequiel, não é isso? 14. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, veja que ele está, quem são os homens? Noé, Daniel e Jó. Veja que ele está na galeria, nessa tríade, não é isso? No mesmo nível, ok? Então nós vamos analisar na tradição, agora, a esposa de Jó. Há muita gente, lê aí, pastor Wagner, o verso 2:10 de Jó. Vamos lá. Vamos falar sobre essa mulher, 2:10. a esposa de Jó. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Você pode observar aí que é o seguinte, quando ele diz, receberíamos o bem de Deus e não o mal, você tem aqui essa expressão, vamos lá comigo, ha-ne-valot, vamos lá, ha-ne-valot. Aqui você tem, tirando isso aqui, você tem a expressão, olha aqui, ó, a expressão Nabal, tá vendo aqui? Que é Naval, que é Nabal, ou seja, ele não chamou ela de doida. Há muita gente que Jó chamou a mulher, falei, não, Jó chamou ela de doida, ele não chamou ela de doida. Ele está dizendo, minha filha, porque deixa eu dizer uma coisa, se a mulher, as queridas irmãs que estão me ouvindo, prestem bem atenção, essa mulher aqui é a primeira mulher, aliás, a segunda mulher que eu vejo na Bíblia que ela vai trazer, ou ela vai ser instrumento do diabo para querer atrapalhar a espiritualidade do marido. A primeira, quem foi? Eva. Quem foi que deu o fruto para Adão? Eva. E a segunda, quem é?
Essa mulher aqui. Veja bem, ela era, a tradição fala de citis, isso lá fora, tanto na literatura rabínica, como também pós-bíblica, eles tentam dar esse nome e falar dela, mas são apenas suposições. A grande questão aqui é que você vê essa esposa de Jó, essa esposa, ela começou bem, ela era uma esposa maravilhosa, ela era uma esposa que aguentou, esteve ao lado do marido, mas teve um momento que ela não conseguia compreender como era que o marido mantinha a crença e a fidelidade para um homem que tinha acabado de perder tudo, para um homem que perdeu a riqueza, perdeu o prestígio, perdeu a família. Como é que esse homem mantinha a fidelidade? Então ela entrou numa loucura, ela ficou desesperada, ela ficou como Nabal, e Nabal é tolo, Nabal é incrédulo, Nabal é ateu. Então ela perdeu o equilíbrio, ela ia bem, a Bíblia não fala dela como uma má mulher, ela ficou do lado do esposo, ela aguentou, mas teve um momento que ela não aguentou a pressão, a crise. Aí ela chegou para ele: rapaz, olha, tu ainda mantém essa fidelidade? Jó não perdeu o equilíbrio, Jó era espiritual. Ele só disse assim: minha filha, tu estás se deixando se conduzir como os homens imprudentes, como os loucos. Era isso que ele estava dizendo. Ele não chamou ela de marido que, olha para cá, bota para cá, tá filmando, bota aqui. Marido que vive chamando a mulher de doida, de louca, é porque ele não tem a espiritualidade. E ela estava perdendo o controle, ok? Já falamos da família de Jó, já falamos dos seus filhos, agora deixa eu finalizar com uma coisa muito importante. Eu quero finalizar, eu deixei aqui para o final, esse ponto aqui. Como foi que Jó, a Bíblia não fala que Jó sepultou os seus filhos, mas ele sepultou porque não ia deixar. Como foi que Jó lidou com isso? Nós já falamos. Ele sabia o destino. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A vida, gente, ela é marcada de ciclos. A vida tem alegria e a vida tem tristeza. A vida tem juventude, a vida tem a vida adulta, mas a vida tem a velhice. A vida tem a vida, mas a vida também tem a morte. E tem muita gente que passa a criticar a Deus porque ele não sabe esse processo da vida. Inclusive muitos crentes. Sabe qual é a diferença entre um crente e aquele que não é crente? Porque nós temos que entender que até o luto para o crente ele é importante. Até o luto para o crente é importante. Nós temos 2 episódios, Gênesis 25, vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Nós temos 2 episódios sobre luto na Bíblia. Gênesis, capítulo 25, verso 8 e 9. Depois Deuteronômio 3, 34, 7 e 8. E Abraão expirou e morreu em boa velhice. Abraão morreu em boa? Velhice. Vamos lá. Velho e farto de dias. Isso. E foi congregado ao seu povo. Uhum. E sepultaram no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, Sim. no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Mari. Pode ir. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Aí é o versículo qual? É o 10. Isso. Então veja bem, você pode observar aqui que Abraão viveu quantos anos? 175 anos. E ele morreu. Então ele teve um luto. Os filhos sepultaram. Deuteronômio 34, verso 7 e 8. Vamos lá. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés durante 30 dias. Quantos dias eles fizeram de luto? 30 dias. 30 dias, vamos lá. Nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. Pronto. Então você pode observar que essa questão de se fazer o luto já era bíblico, certo? Então, a pessoa não pode dizer que quando um crente morre, não pode chorar, não pode lamentar, tem que chorar, tem que chorar. Agora tem que chorar na perspectiva de agradecendo a Deus pela vida, porque Jó sabia qual era o destino da sua vida, não sabia? Ele era consciente que todo mundo ia ter que voltar ao pó. Ele era consciente que ele não trouxera nada para esta vida. Vamos ver Eclesiastes 7:2. Qual é o propósito de um luto? Qual é o propósito? Vamos lá. Eclesiastes 7:2. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens,
Melhor é ir à casa onde há luto, do que na casa onde há. banquete. Então, vejam bem, por quê? Porque às vezes nós estamos vivendo a vida ganhando dinheiro, maltratando os outros, sendo racista, querendo ser poderoso, mas aí Salomão está dizendo, não deixe de ir ao velório, porque é ali no velório que você vai saber que você não é nada. É ali que você vai saber o fim de todo mortal. Não importa se é branco, se é rico, se é negro, o fim de todo ser humano é a morte. E aí o corpo fede do jeito que fede o corpo do negro, fede o corpo do branco. Porque não há isso, é o destino de todo ser mortal. Então, para que orgulho, para que jactância, para que você se arrogar disso? Então, preste muita atenção nessa questão. Então, é importante que você entenda, vamos lá, pastor Wagner, Eclesiastes, ainda nesse mesmo texto, 3, 1 a 4, vai lá. Veja que o próprio Deus nunca enganou ninguém. Deus nunca enganou ninguém. Ele sempre mostrou qual era o ciclo da vida. Vai lá. Tudo tem o seu tempo determinado. Isso, vai. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sim. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Isso. Tempo de Para aí? Tempo de quê? Nascer e tempo de quê? De morrer. O grande problema é que eu não sei o tempo que eu vou. Aí quando morre alguém, você diz, meu Deus, para que tu tirou? Se ele te botou, ele também tem um direito de tirar. Tudo tem o seu. Tempo de morrer. Tempo de nascer. E tempo de nascer, vai. Tempo de plantar. Olha aí. E tempo de arrancar o que se plantou. Vai. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Sim. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Isso. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Meu Deus. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Olha aí. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Deus estava lá na eternidade, ele já estabeleceu tudo o que vai acontecer. Então pronto, se nós entendêssemos isso aqui, nós não iríamos culpar Deus, não iria chamar ele de injusto, não iria chamar nada, porque tudo ele estabeleceu no seu tempo. Aí, pastor, mas o que é o mais importante? Qual é o que eu devo entender, pastor Zéu? Agora, veja bem, a lição está dizendo como é que o cristão vai enfrentar essa situação do luto. Eu vou dar alguns versículos rapidinho, vamos lá para 2 Coríntios 6, 4. Depois a gente vai ler também o Salmo 90, verso 10. Vamos lá. E o Salmo 119, 76. Vamos lá. E eu encerro com isso. Isso. 6, 14. Não vos prendais... 1 Coríntios. 6,14, vamos. Ora, Deus também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então veja bem, quando morre um crente, ele tem que se consolar. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, ele diz do versículo 13 até o 18, ele diz, eu não quero que vocês vivam como quem não tem esperança. O luto pode vir, a dor pode vir, o pranto pode vir, mas o cristão sabe que tem uma vida eterna garantida. Então, o cristão ele tem uma forma de encarar a realidade com Deus de outra maneira. Qual é a outra referência? Vamos lá. 90, 12? Isso, 90, 10. 10, né? A duração da nossa vida é de 70 anos. Sim. E se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Deus colocou um limite na vida humana, não colocou? Sim. Ele disse que ainda que tenha robustez, que algum passe de 70, é o quê? É cansaço, é o que mais? Então tem gente que está com 70 anos, é claro que tem uns que tem um vigor a mais. Aí está com 70 anos, dá um problema na perna, aí vai dizer, Deus não está vendo, eu fui fiel. Você está no lucro. Você está no lucro. Deus já te deu o limite de vida. Não é assim? A gente tem que entender a Bíblia. Essa é a perspectiva. Vamos lá, outra referência? Salmo 119, 76. Vamos lá. 6. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. 119, 76, né? Isso. 119, 76, não é isso? Isso. Então, nós vamos ler agora o Salmo
Salmo 10, verso 17. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos, confortarás o seu coração. 10, 17, não é isso? É. Vai. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Agora nós vamos ler 2 Coríntios para finalizar, verso 5 em diante. Vai lá. 5, primeiro em diante. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, casa terrestre, esse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Queridos, que Deus abençoe. Eu fiz questão de deixar esse último ponto aí, porque muitos perderam pais, mães. Eu estava essa semana conversando com a irmã que o marido dela perdeu praticamente no mesmo tempo, perdeu um irmão, depois perdeu a irmã. Teve pessoas aí que na pandemia perdeu toda a família, não é assim? Só que é o seguinte, Deus está no controle. Ele deu, ele também tomou. Só que quando o crente morre nesta terra, seu espírito vai para onde? Para Deus. E brevemente, todos nós estaremos juntos, adorando e glorificando ao Senhor. Deus abençoe a todos.